Você tem uma válvula Hidramax, mas gostaria de alterar o acabamento por um mais moderno, mas que também seja economizador de água? Vem comigo que eu vou te apresentar a válvula Hidraduo. Retirando o produto da embalagem, notamos todos os componentes na qual devemos utilizar para realizar esta conversão. Faremos a retirada de praticamente todas as peças que compõem a válvula Hidramax, para então possibilitar a instalação da válvula Hidraduo. Agora, nós vamos iniciar essa conversão da válvula Hidramax e transformá-la numa Hidraduo. Dentro dessa válvula são dois componentes que nós não vamos removê-los. É a contrasede e a sede. Eles dois juntos, eles garantem que vai bloquear a passagem de água para fazer esse procedimento sem haver a necessidade de fechar o registro geral. Então, iniciando agora a conversão, eu levantando a tecla do acabamento, eu tenho acesso ao volante e com ele eu faço o fechamento do registro integrado aqui da válvula. Então, no sentido horário, eu giro aqui o volante até que ele faça aqui o bloqueio da passagem de água. Agora é a hora da gente testar, para garantir que realmente já bloqueou a passagem de água. Então, feito o teste, eu vou iniciar agora a remoção de todos os componentes da válvula Hidramax. Para remover aqui o acabamento, preciso soltar os dois parafusos com essa chave de fenda. Então vamos fazer aqui a remoção de cada um dos dois parafusos. Um parafuso retirado. Então remover o segundo parafuso. Agora que removemos o acabamento, vamos retirar agora o subconjunto acionador. Agora vamos iniciar a remoção da parte interna da válvula. Então, com a chave Hidra, eu consigo remover aqui a tampa da válvula para iniciar aqui essa conversão. Então, nesse momento, a gente já está com a válvula pronta para receber aqui as peças do kit da Hidraduo. Então, já vou conseguir iniciar aqui essa conversão da válvula. Então, como aqui nesse ponto a gente tem aproximadamente 20 metros de coluna de água, eu tive que adquirir aqui o nosso kit, que é para alta pressão, que é aquele de 1,25 polegadas. Logo, o reparo que vai estar dentro aqui da embalagem é esse reparo que vai ter essa pecinha um pouquinho mais comprida na parte traseira do reparo. Lembrando, sempre colocar essa guia virada para baixo, que é onde tem um espaço para fazer aqui essa montagem. Em outra posição não dá para a gente montar, então a gente vai posicionar o reparo e dar uma leve pressão até ele encaixar na sede. Encaixou na sede, a gente segue com a tampa. Então vou rosquear a tampa aqui no corpo da válvula. Nesse momento eu não vou fazer ainda o aperto. Por que motivo? Como eu fiz o fechamento do registro da válvula na parte traseira, com a sede e a contrasede, se eu travo agora essa tampa, fica muito pesado para que eu consiga fazer a abertura do registro da válvula. Então eu vou primeiro tirar esse aperto final lá daquele registro e aí sim eu finalizo agora o aperto da tampa da válvula. Seguindo com o procedimento, como eu retirei aqui o subconjunto acionador da Hidramax, a mola e o volante que estavam na Hidramax, eu não vou utilizar mais, já que a mola e o volante que vem no kit da Duo são peças novas e a mola realmente ela vai ser um pouquinho diferente da mola da Hidramax. Então aqui a gente tem a mola da Hidramax e aqui da Hidraduo são diferentes, então por isso eu tenho que usar a mola correta. Sempre importante a gente garantir também todas essas estrias, ela tem que estar totalmente encaixada na haste do mecanismo. Muita gente erra nesse passo, deixando esse componente afastado. Eu sempre preciso pressionar, manter ele pressionado e aí sim parafusar aqui e fazer essa fixação. Então já está fixado, vamos aqui dar prosseguimento na montagem do acabamento também. Com a base do acabamento, eu vou pegar os dois parafusos que estavam fixando o acabamento da Hidramax e vou parafusar essa base na parede.
Só nesse momento, alguém pode acabar ficando um pouquinho na dúvida, porque essa base ela fica levemente inclinada. Mas isso é proposital, para quando a gente for encaixar aqui o acabamento, ele vai finalizar e vai ficar exatamente alinhado em relação aqui à nossa parede. Dando prosseguimento aqui com essa instalação, como na embalagem também vem esse gabarito, ele serve para garantir para a gente a distância que esse parafuso precisa ficar para que a gente consiga montar o acabamento e deixar aqui o acionamento perfeito. Então eu preciso posicionar nesses dois pontos e esse parafuso ele tem que ficar rente a essa face aqui do nosso gabarito. Então eu preciso rosquear um pouquinho mais ainda. A ideia da gente rosquear esse parafuso é somente para a gente fazer esse alinhamento da distância em relação ao acabamento que a gente vai montar depois. Então sempre que a gente for fazer esse ajuste, eu tenho que manter aqui o nosso volante sempre fixo, né? Então pode estar movimentando esse componente. Ainda falta um pouco, que tem que posicionar aqui exatamente nessa face, né? Vamos rosquear mais um pouquinho. E a gente vai verificando até ficar na condição ideal. Agora que a gente já fez aqui o posicionamento do acionador, eu preciso abrir a válvula, o número de voltas de acordo com a pressão que eu tenho no local. E como que eu sei esse número de voltas que eu preciso fazer aqui nesse alinhamento, nesse ajuste? Dentro do manual de instruções, a gente vai ter uma tabela indicando exatamente quais são as faixas de pressões que nós podemos ter aqui numa instalação e o número de voltas que eu tenho que abrir. Aqui, como eu tenho aproximadamente 20 metros de coluna de água, eu vou procurar exatamente onde tenho 20 metros de coluna de água e aqui na tabela diz que eu tenho que abrir 2 voltas. Como que seria esse ajuste? Então, com aqui a válvula fechada, eu preciso dar 2 voltas de abertura para ter aqui esse ajuste realizado. Pegando um ponto como referência, esse ponto aqui significa que daqui 2 voltas eu vou ter esse ajuste finalizado. Vamos fazer juntos? Então aqui primeiro uma volta e agora uma segunda volta. É isso apenas que eu preciso fazer para finalizar o nosso ajuste. E agora, fazendo a colocação aqui do nosso acabamento, a gente deixa ele levemente inclinado e só vai dar aqui um giro de 1/8 de volta para deixar ele exatamente alinhado com a nossa parede. E já está aqui finalizado essa conversão de uma válvula Hidramax e a gente acabou de tornar uma válvula Hidraduo. Eu tenho 2 botões de acionamento, sendo que esse botão maior seria aqui para dejetos sólidos, então vai mandar ali cerca de 6 litros de água. Isso se eu souber utilizar. Eu preciso apertar esse botão cerca de 2 a 3 segundos para ter esse volume de água. Vamos ver como que é. Vocês perceberam que aconteceu aqui a sifonagem da bacia? Então é o que eu preciso para ter aqui um bom funcionamento. Agora, aonde que a mágica acontece? É nesse botãozinho menor aqui. Ele vai garantir para mim que eu só vou conseguir ter 3 litros de água, aproximadamente, mesmo que eu mantenha pressionado esse botão. Vamos entender. Eu vou apertar e segurar. Vocês perceberam que ele corta o fluxo? Eu ainda estou mantendo aqui pressionado. Então, para eu fazer aqui um segundo acionamento, eu tenho que soltar e acionar de novo. Então, é dessa forma que funciona a válvula Hidraduo, tendo aí o melhor desempenho e também uma maior economia de água. Se você não conhecia a válvula Hidraduo, agora que já sabe como instalar e utilizar esse produto, aproveite para oferecer aos seus clientes ou utilizá-la em sua obra. Até o próximo vídeo.